Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler, querido, o livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. No último capítulo de Gênesis, nós vamos ler nessa noite. Diz assim: então José se lançou sobre o rosto de seu pai Jacó, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Assim, os médicos embalsamaram a Israel. Eles levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: se achei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em o meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora peço-te que eu suba para que sepulte meu pai, então voltarei. Respondeu o Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai. Subiram com ele todos os oficiais de Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades da terra do Egito, como também toda a família de José e seus irmãos e a família de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos e os rebanhos e o gado. Subiram também com ele tanto carros como cavaleiros. O cortejo foi enorme. Chegando eles à terra de Atade, que está perto do Jordão, levantaram ali um grande e forte pranto. Assim José levantou por seu pai um grande pranto por 7 dias. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. Por isso se chamou aquele lugar Abel-Mizraim, que está perto do Jordão. Fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que Abraão comprara com o campo de Efron o Eteu como propriedade de sepultura. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte. Assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a família de seu pai. Ele viveu 110 anos e viu os filhos de Efraim da 3ª geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, com a idade de 110 anos. E depois que o embalsamaram, puseram-no num caixão no Egito. Amém, irmãos? Bem, é uma alegria muito grande chegar no último capítulo do livro de Gênesis. Lembrando, né, irmãos, que nosso propósito é estudar a Bíblia toda. E eu peço a Deus que nos permita estudar ela toda, assim como estamos estudando capítulo por capítulo, tá? O livro de Gênesis, eu quero lembrar, eu deixei de ler isso para os irmãos há um bom tempo. Como hoje é o último dia que nós vamos estudar o livro de Gênesis aqui na quinta-feira,
quero lembrar aos irmãos que o tema principal do livro de Gênesis está aqui descrito de uma maneira resumida. O pecado do homem e os passos iniciais para a sua redenção, mediante a aliança divina feita com a raça humana, cuja história primitiva é descrita no livro de Gênesis, tá? Então o livro de Gênesis é o livro que vai falar do pecado, da queda do homem, e vai falar dos passos iniciais de Deus para redimir o homem dos seus pecados, vai falar também da aliança que Deus faz com a raça humana, e vai trazer para nós a história primitiva da raça humana, né? Porque nós cremos que o mundo não foi criado a partir de evolução, de Big Bang, de coisa nenhuma. Nós cremos, assim como Gênesis diz, que Deus criou o homem, que Ele criou todas as coisas. Então, a história primitiva da raça humana, nós vamos encontrá-la no livro de Gênesis, tá? Esta é a história, este é o tema principal que nós tomamos aqui no livro de Gênesis. Bem, e esse capítulo 50 vai falar para nós esses três assuntos: a lamentação por Jacó, depois vai mostrar José animando os seus irmãos, e logo depois vai mostrar a morte de José, tá? Pode passar aí para mim, porque isso aqui já travou mais uma vez. Bem, o texto começa com a tristeza de José pela morte de seu pai, o lamento de José. José lamentando, chorando a morte de seu pai. E depois o texto segue no embalsamamento do homem, do velho Jacó, que durou 40 dias o processo de embalsamamento. E que depois a Bíblia relata também que o povo do Egito chorou durante 70 dias a morte de Jacó, para depois aí seguir o cortejo fúnebre e enterrar e sepultar Jacó. Bem, aqui eu queria parar o seguinte, para os irmãos verem também que antes de José sair para sepultar o pai dele, ele pediu autorização a Faraó. Antes de mandar o pai dele para ser sepultado, ele pediu autorização a Faraó. Nós encontramos isso muito claro na palavra de Deus. Bem, um ponto importante para nós aqui, irmãos, é esse detalhe de José demonstrar grande tristeza pela morte do pai dele. Depois, mostrar para nós que durou 40 dias o embalsamamento de Jacó. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já ouviu dizer algo sobre o Egito e o embalsamamento? Quem já ouviu dizer? Todo mundo, pelo menos quem já estudou o livrinho de história lá. Eles são muito bons e sempre foram. Por quê? Olha bem, a Bíblia relata para nós isso aí, tá, irmão? Não estou inventando não, tá? Não estou inventando isso não, quer ver, olha? Onde está aqui os 40 dias, me ajuda aí? 2, ordenou José a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. Assim os médicos embalsamaram Israel. 3, eles levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. Durou 40 dias. Você sabe das múmias que até hoje se encontram enterradas lá para o Egito afora. Múmia de 1000 anos, múmia de 2000 anos, de 3000 anos, de 4000 anos, de 5000 anos e por aí vai. Amém, irmãos? Já viram isso aí, não já? E aí, eles tiram a múmia de dentro daquele caixão e você nota que o camarada não dá para você rever detalhes também depois de tanto tempo, que desidrata, resseca. Mas dá para você ver que é um ser humano normal, a feição está ali muito preservada. Então aqui tem um registro que também é conferido com a história, quando a Bíblia diz que demorou 40 dias para embalsamar, e ainda completa. Assim os médicos embalsamaram, e diz assim, pois assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. Não é um processo como o de hoje, mas é um processo era um processo demorado, e aqui está um registro que é 40 dias, que demorou para poder embalsamar, tá bom? É um detalhe. Depois, um outro detalhe, é que eles choram a morte dele por 70 dias. 70 dias são quantos meses? Não é? 2 meses e 10 dias, vamos dizer assim, arredondando isso. Mas vocês estão notando aqui uma diferença cultural enorme com relação à morte? Quando alguém morre aqui no Brasil, antigamente não esperava tanto, não. Hoje, por causa do processo legal, tem que esperar, e morreu em casa, tem que se levar para dar um laudo de que morreu e tal, essa coisa toda. A gente vê que as pessoas enterram geralmente com 24 horas.
E eu vou te dizer, todo velório que eu vou, e no último que eu fui, por exemplo, eles estavam doidos para enterrar um morto depressa. Estava. Deus tem me cobrado falar sobre a morte, não da morte, falar sobre a morte aqui na igreja. Porque o Brasil, nós crentes principalmente, somos a raça menos preparada para a morte. Vocês viram quando a minha mãe morreu, como é que eu fiz, como é que foi o procedimento? Para mim foi tranquilo, foi normal, ver minha mãe lá. E eu vou dizer uma coisa, a minha mãe é uma das poucas amigas que eu tive. Eu acho que para não errar, eu tive duas amigas, eu tenho a minha esposa e minha mãe. Se eu não me engano, tem outras amigas. A minha mãe é minha esposa, com quem eu sentava, eu conversava, tinha prazer de estar do lado, sem falar nada. Amigo é assim. Amigo é aquele, não é aquele que fica te enchendo o saco, falando no seu ouvido. Amigo é aquele que você tem prazer de sentar do lado dele e ficar calado. Só de ficar calado do lado do amigo tá bom. Você tem amigo assim? Isso aqui é amigo. Tem gente que amigo é só aquele que vai no açaí. Tem gente que amigo é só aquele que vai lá no lanche. Também, né, irmã? Né, irmã? Também. Mas tem gente que amigo é só esse. Não, querido. Amigo é aquele que está contigo no leito da enfermidade, está contigo na hora da morte, está contigo na hora da luta, do desemprego, da fartura, da miséria. Amigo, irmãos, é aquele que está contigo e fica calado do teu lado só pelo prazer de estar ali. Isso é que é amigo. E eu espero que os maridos sejam amigos das suas esposas e que as esposas sejam amigos dos maridos e que vocês tenham prazer de ficar calado. Só de ficar quieto já está bom. Então, querido, eu estou te dizendo isso pelo seguinte. Aqui a gente mostra uma cultura com relação ao morto que a gente precisa aprender. Por que a gente fica doido para enterrar quem morreu? Covardia, medo, raiva, despreparo, remorso. A gente precisa rever o nosso conceito sobre quem morre, vamos dizer assim. Primeiro, se você crê na Bíblia e confia na Bíblia, quando morrer alguém na tua família, morrer alguém que você ama, você vai ficar triste porque perdeu a pessoa que você amava, mas você vai compreender o futuro dessa pessoa depois da morte, se é que você conhece a Bíblia. Quando eu vejo um crente escabelando porque alguém morreu, e eu fico pensando assim, esse camarada ou essa camarada precisa converter. Porque no dia que a gente converter e conhecer a Bíblia, a morte de um ente querido vai doer em nós um pouquinho, mas logo depois você vai ficar alegre, porque você sabe o que a Bíblia diz, o que acontece com um morto crente. O desespero é porque eu acho que a gente não crê no que acontece com o morto crente. Porque se a gente conseguisse crer no que a Bíblia diz sobre o morto crente, você ia fazer igual José. O versículo 1 diz que, então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou. Ou seja, a Bíblia mostra a tristeza de José pela morte do pai. Isso é normal, qualquer crente, qualquer santo deve chorar quando morre alguém que ama. Mas você precisa compreender, isso é só um aspecto. Esse choro não pode durar muito tempo. Eu tenho pavor daquela frase que eu já vi em carros, eu já vi aqui na igreja, e eu cutuquei a pessoa, falei, vigia, isso aí não é saudável. Sabe aquela frase que morre alguém que você ama, que o papai e a mamãe, você coloca lá, saudades eternas do papai, saudades eternas da mamãe, e anda com aquilo no carro, e anda curtindo o luto eterno também? Isso é pecado. Isso é diabólico, luto eterno é diabólico. Minha mãe morreu, e hoje eu falei para minha esposa, falei lá em casa, não sei se ela ouviu, estava almoçando lá fora, olhando aquele tanto de árvore, aquele tanto de passarinho, onde eu estou morando, é uma beleza, é uma chácara, comendo lá de fora, nem como dentro de casa lá, como no meio do mato, estava comendo lá assim, e aí eu falei para elas, dia 8, minha mãe faz aniversário de morta, 3 anos parece, não é isso? 2 anos de morta. Eu falei com elas, e é difícil acostumar. Sabe quando é que eu vou acostumar? Nunca com a morte dela. Não é para acostumar. Mas agora viver o luto eterno é diabólico e é infernal. É para te matar, é para destruir, para acabar contigo. Sabe por quê? Porque quando você não admite a morte de quem você ama, você está dizendo que Deus fez a coisa errada e não devia ter matado fulano. Eu quero dar um estudo aqui sobre relacionado a morrer, a morte, para te preparar para não pecar contra Deus quando alguém morrer. Sofre o luto, chora igual José chorou.
Chora 70 dias, se você quiser, igual foi aqui o luto de José. Mas para com esse negócio. Esse tem que acabar. Porque se você não admitir que fulano que você ama morreu, ou fulano que morreu, você está dizendo que Deus não é Deus. Ele fez algo que você não queria. Eu quase caí de costa quando ouvi um pastor, uma pessoa que pregava a palavra, ou prega, não sei, chorar e desesperar porque um parente morreu, e dizendo, eu não entendo por que Deus deixou isso acontecer. Eu quase caí de costa. Eu não tenho que entender por que Deus deixou fulano morrer. Eu tenho que aceitar. Deus dá a vida, e é o único que tem o poder de tirar a vida. Então, se a vida foi tirada, é porque Ele quis tirar. Amém, irmãos? Amém? Então, estou parando aqui só para mexer com você um pouquinho, porque eu já perdi papai e mamãe, o irmão antes, mas o Ageu perdeu papai, e eu não sei quantos aqui já perderam alguém, papai e mamãe, e eu garanto que todos vocês vão perder. Pastor, você é doido? Garanto. A não ser que Jesus volte antes, todos vocês vão perder papai e mamãe. A não ser que Jesus volte antes. E eu quero que você esteja preparado para isso, para não envergonhar a Deus e não pecar contra Deus. Tá? O luto é saudável, mas ele não pode durar muito tempo, porque ele te mata, ele te destrói. Destrói porque você está pecando contra Deus, dizendo que Deus não podia ter feito aquilo. Quando você é porque papai, é porque mamãe, você está dizendo que Deus fez a coisa errada. E Deus de lá vai falar contigo, opa, eu é que faço. Eu que dou vida, eu que tiro. Concorda com a palavra? Diz amém. Eu estou falando de coisa dura, mas prepara o teu coração para não pecar contra Deus quando isso acontecer contigo. Tá, irmãos, mas um fato histórico, os 40 dias do embalsamamento, te fiz lembrar que o Egito era extremamente avançado no embalsamamento, tá? Então fizeram a mesma coisa aqui com Jacó. Durou 70 dias o período em que o Egito chorou a morte. Diz a palavra que os egípcios choraram por 70 dias, e que depois, ao final, nós encontramos José também pedindo autorização, porque ele mandou um recado para Faraó, dizendo que meu pai me fez jurar, dizendo que eu morro, mas o meu sepulcro será aquele que eu cavei na terra de Canaã, ali você vai me sepultar. E aí Faraó responde no versículo 6, sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar, tá? Da mesma maneira como fez jurar, pode passar para mim? Da mesma maneira como fez jurar. Agora, você vai notar um detalhe, tá, irmãos? Que o cortejo fúnebre de Jacó seguiu um ritual de autoridade, um ritual de Estado. Por quê? Porque a Bíblia relata que José subiu para sepultar o seu pai, versículo 7. Mas com ele subiram todos os oficiais de Faraó. Viu? Foi como a morte de uma autoridade. Você vê que não é qualquer um que morre. E lá as autoridades vão no sepultamento, vão no cortejo fúnebre e tal. Vocês sabem que quando faz uma coisa dessa, é uma autoridade. Então eu parei para notar nesse versículo 7, que quando os oficiais de Faraó subiram, e a Bíblia não diz que subiu um oficial, nem dois, nem três, e nem que Faraó mandou algum representante oficial. A Bíblia diz que subiram com ele todos os oficiais de Faraó. Quer dizer que o Egito ficou sem oficial, porque os oficiais foram acompanhar Jacó, o corpo de Jacó, até que ele fosse sepultado lá na terra de Canaã. Agora eu vou dizer uma coisa, tá, irmãos? Você nota que agora, nesse momento, José pediu Faraó para sair e sepultar o pai dele lá na terra de Canaã. E a Bíblia relata para nós que Faraó dá autorização para ir. Mas um detalhe, o Faraó na época de Moisés, que não é esse mesmo Faraó daqui, porque já morreu e nasceu outro Faraó, vocês lembram que Moisés chegava lá e falava com o Faraó, Faraó, assim diz o Senhor Deus, deixa meu povo ir caminho de 3 dias no deserto para lá sacrificar e adorar. E qual foi a resposta de Faraó? Ninguém lembra? Faraó deixava? Não. Você vê bem como é que as coisas mudam. Agora para ir lá sepultar pode ir. E a Bíblia chega até a relatar para nós que ele
leva consigo toda a família. Deixa apenas para trás, versículo 8 diz para nós, deixa os meninos, os pequeninos, deixa os rebanhos e deixa o gado, tá? Em seguida, irmãos, o corpo foi sepultado na caverna, onde foram sepultados o Abraão e também foi sepultado Isaque. Ele faz questão de ir para lá. A Bíblia relata que durante o cortejo, o povo viu aquele choro, aquele pranto e pensou, meu Deus, está acontecendo um grande funeral, né? Um grande pranto dos egípcios. E assim, então, ele foi sepultado. A Bíblia diz no versículo 13 que levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Mamre, que Abraão comprara com o campo de Efron, o Eteu, como propriedade de sepultura. E que depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito e os seus irmãos e todos que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Depois do sepultamento, então, tudo tranquilo, eles voltaram para a terra. Pode passar para mim? Aí no versículo 15 me chamou a atenção uma coisa. Diz assim o versículo 15, olha, vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. E me chamou a atenção o seguinte, olha irmãos, que não é de se admirar que os irmãos de José sentissem medo após a morte de Jacó. Por quê? Porque a culpa transforma o homem em covarde e a culpa deprime. Irmãos, nada machuca mais uma pessoa do que o sentimento de culpa. Não queira carregar culpa nas tuas costas, porque isso pesa. E já que estamos falando de morte, vigia para quando teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu filho, tua filha morrerem, você não sinta culpa por ter feito algo ou deixar de fazer algo por eles, porque depois da morte já não dá mais para você recompensar ou consertar absolutamente nada. E depois de fazer tanto funeral, tanto culto fúnebre como eu já fiz, eu tenho parado para observar, as pessoas que mais choram e desesperam diante de um corpo morto, são aquelas que têm algum sentimento de culpa. Porque quando vê a pessoa morta lá, ela pensa, meu Deus, por que que eu fiz aquilo? Ou, por que que eu deixei de fazer? Culpa, que alguns costumam chamar de remorso, não é assim? Ah, fulano está com remorso. E eu vou te dizer, não deve haver culpa pior ou remorso pior do que aquele que você não pode voltar atrás e consertar. O camarada já morreu mesmo, acabou. Você não pode ir lá e, me perdoa. Enfim, por isso, querido, o caminho da humildade e o caminho da humilhação é o melhor caminho. É melhor você se humilhar hoje, é melhor nós nos humilharmos hoje diante de alguém, de alguma pessoa, para lá na frente e não carregar esse peso. Eu louvo a Deus, porque até hoje, ainda que essa palavra é pesada, até hoje eu pude lavar as minhas mãos com relação, por exemplo, à pregação do Evangelho, com relação a alguém que morreu. Ninguém morreu sem que eu cumprisse o que Deus mandou que eu cumprisse. Mas eu vou te contar uma história de um irmão, que ele compartilhou comigo lá nos Estados Unidos, um jovem. Eu não pregava nos Estados Unidos, não era a minha área, eu não pregava, eu não dirigia grupo, eu só dirigia o louvor na igreja. Mas um irmão chegou perto de mim, um dia eu já contei isso aqui uma vez. O irmão chegou perto de mim e falou assim, ô irmão Edgar, o que eu faço? Eu carrego um peso nas costas, eu carrego um sentimento de culpa. Eu falei, fala irmão, qual que é? Ele falou, irmão Edgar, um dia eu tive um sonho que Deus me mandava ir falar de Jesus para uma pessoa. E aí eu entendi que era para ir falar, e eu falei, eu vou lá. E eu não fui, e a pessoa morreu. Um dia ou dois depois, parece, não sei. Viu? E aí? Ele pode consertar isso? Não. E ele falou, carrega um sentimento de culpa. E eu falei, olha irmão, você conhece a Bíblia, não conhece? Conheço.
que a Bíblia fala sobre ele? Ele mesmo falou, a Bíblia diz que quando Deus mandar um profeta ir lá e falar para a pessoa que ela está em pecado, e o profeta vai e fala, e a pessoa continua no pecado, mas ela morre, o profeta está livre do sangue daquela pessoa, porque ele foi lá e falou, e a pessoa não quis. Mas quando o profeta vai, Deus manda ele vai e fala de Jesus para alguém, e aquela pessoa aceita a palavra, o profeta fica tranquilo também, lava as mãos, e aquela pessoa foi salva. Mas quando Deus mandar um profeta ir falar com alguém, que aquela pessoa se arrepender, e o profeta não foi, e aquela pessoa morrer, o profeta é responsável pelo sangue dela. Sabe o que eu falei? Falei, ô irmão, você sabe então a Bíblia, só posso falar uma coisa para você, eu posso orar para Deus consolar o coração. Porque aquele sangue está sob as suas mãos. Eu vejo muita gente tirando onda de profeta. Hoje então nós vemos uma geração da profetada. Todo mundo quer ser profeta, mas não sabe nem o que é profeta. Se soubesse o que é profeta, nem queria ser. Fugia. Por causa da responsabilidade. Mas esse menino lá carregava esse sentimento de culpa. E não dava para melhorar nada. Eu apaziguei dizendo, ô irmão, vamos orar. Eu posso orar por você para Deus te confortar. Mas não tem jeito, que a Bíblia fala, aconteceu contigo. Deus te mandou isso, você não foi. Então você paga por isso. Bem, o que eu quero dizer para você? Eu quero te chamar a atenção para esse sentimento aqui, ó. A culpa que os irmãos de Jacó sentiram por ter, a culpa que os filhos de Jacó sentiram por terem feito mal a José, transformou esses homens nos covardes, e eles viveram um período muito ruim, exatamente por carregar a culpa. E a Bíblia que chega a dizer para nós então, que eles disseram, porventura nos odiará José, e nos retribuirá todo o mal que nós intentamos fazer com ele. Bem, se eles tivessem realmente considerado o caráter de José, eles teriam visto que ele estaria acima de qualquer vingança. Eles eram irmãos do mesmo pai, não todos da mesma mãe, mas eles não conheciam o caráter de José, porque anos depois eles ainda pensaram, agora que o papai morreu, José vai vingar toda a maldade que nós fizemos com ele. E eu vou te dizer, irmãos, toda vez que você fizer mal para alguém, saiba que você vai viver a vida inteira pensando que aquela pessoa vai te retribuir. Esse é o pagamento para quem é mau. Esse é o pagamento para aquela pessoa que é maldosa, faz maldade, a vida inteira ela anda, vai fazer a mesma coisa comigo, vai fazer a mesma coisa comigo. E você vai se dar conta que José não fez a mesma coisa com seus irmãos, mas Deus cuidou de pagar cada um pelo que fez. Cada um paga um dia pelo que fez. Por isso que o melhor caminho é o caminho do arrependimento. O melhor caminho é o caminho de pedir a Deus perdão pela maldade que nós fizemos e de fato abrir o coração para que porventura Deus tenha misericórdia de nós e nos livre das consequências da maldade que nós fizemos, querido. Por isso que é melhor não ser mal, não fazer maldade. Agora, existe um detalhe que também dá para descansar. Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Sabia? Os tempos da ignorância, do pecado, se você for esperto, a maldade que você fez com alguém no passado, Deus pode esquecê-la, Deus pode apagá-la, mas depende de você. Depende de você. Você resolver, eu vou agora viver uma vida contrita, de arrependimento na presença do Senhor, para que o Senhor apague aquela transgressão, me livre daquilo, Deus pode te livrar de qualquer julgamento. Mas se você continuar caminhando no mesmo caminho diante da mesma maldade, da mesma malícia, e não voltar o teu coração para o Senhor, não vai haver nova criatura. E se você, olha, presta atenção como é que você é de Deus. Se eu pequei no passado, e eu me tornei uma nova criatura, a criatura passada morrendo, eu não posso pagar pelos erros da velha criatura, já que eu sou uma nova criatura. Mas o negócio é, tu és uma nova criatura, ou você ainda quer continuar vivendo sendo a velha criatura, o velho homem? O velho homem tem pecados nas costas. O novo homem pode não ter, se você quiser caminhar com Jesus. Amém, irmãos? Mas tem gente que insiste em ser crente e continuar mal. Tem gente que insiste em ser maldoso, malvado, caminhar nos mesmos caminhos. Isso é perigoso, tá? Um detalhe do versículo 15 é esse. Eu não fico admirado nem um pouco de José sentir medo, dos irmãos de José sentirem medo depois da morte. Porque a culpa transformou aqueles homens corajosos
que juntaram todos para matar José, a culpa transformou eles agora em covarde. E eles se sentem agora deprimidos por causa da maldade. Ai, o que vai acontecer agora? Nosso irmão José vai pagar todo o mal que nós fizemos a ele, tá? Bem, logo em seguida você vai encontrar nos versículos 16 e 17, dizendo assim: portanto, os irmãos de José mandaram dizer a ele: teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José José chorou quando eles lhe falaram. Bem, aqui está mostrando o 16 e 17, que os irmãos de José vieram dizendo que Jacó, antes de morrer, mandou eles dizerem a José para perdoar a maldade que eles fizeram. Então, alguns estudiosos, irmãos, têm insinuado que os irmãos de José inventaram essa mensagem que Jacó tinha mandado. Na verdade, não tem relato nenhum de que Jacó tinha falado isso com os filhos dele. Se você já leu a Bíblia uma vez, 2, 3, 10, 20, 30, vocês não vão encontrar em lugar nenhum Jacó dizendo: ó, meus filhos, quando eu morrer, vocês vão lá e vão dizer para José que eu estou pedindo para ele perdoar vocês. Engraçado, né? A gente encontra Jacó ordenando sobre o corpo dele. A gente encontra Jacó ordenando e dizendo: ó, quando eu morrer, vocês vão acontecer isso, isso, isso. Mas não encontra ele ordenando essa partezinha ali, ó. Por isso que os estudiosos costumam dizer que eles inventaram essa mensagem, só para não morrer, só para não apanhar de José, para não ser vingado. Pode ser verdade, mas também pode ser mentira. Mas nós não estamos aqui para julgar. A única coisa que nós entendemos é que não teria Jacó razão de se importar com a harmonia de sua família após a morte dele? Ou melhor, será que então Jacó não tinha muito motivo para pedir mesmo os irmãos deles: ó, meus filhos, vai lá, fala com o José, que eu estou pedindo para ele perdoar? Por quê? Porque na verdade vocês viram que Jacó, irmãos, não tinha uma família pacífica. José não tinha, desculpa, eu falei errado, Jacó não tinha uns filhos sossegadinho, calminho, trabalhador, quietinho, não. Jacó tinha uns filhos bagunceiro, baderneiro, ao ponto de eles ficarem com raiva de José, porque José não se metia nas bagunças e ainda levava recado para o pai dele, que os meninos estavam fazendo coisa errada. Você sabe que os filhos de Jacó não eram de boa índole, eles não eram uns camaradas convertidos a Deus. Pode ser que agora eles até fossem, porque na verdade eles chegam até a chamar eles mesmos de servos do Deus de teu pai. No versículo 17 eles dizem isso. Mas será que eles demonstraram isso ao longo da vida? Bem, aqui então uma curiosidade. Essa notícia, essa mensagem que eles disseram que Jacó mandou para José, não tem relato dele na Bíblia. Pode ser que seja verdade, tá? Bem, mas o que importa é uma coisa: José perdoou livremente a seus irmãos. Perdoou porque ele acreditava que Deus, em seu plano soberano, podia usar até mesmo as más intenções de seus irmãos e as ações dos homens para executar os seus propósitos. Não apenas perdoou seus irmãos, mas ele também abençoou os seus irmãos. Se alguém te fez mal algum dia e você disse que perdoou, então você é capaz também de fazer como José e abençoar. Sabe aquele perdão que eu já ouvi gente dizendo: eu perdoo, mas não vou olhar na cara? Eu perdoo, mas não quero ver nunca? Eu perdoo, porém não houve perdão. Quando a gente perdoa, a gente é curado. Quando a gente perdoa, a gente é sarado. Quando a gente perdoa, a gente apaga a transgressão. Igual Deus, quando Ele te perdoou daquelas bengadas que você deu, Ele apagou as tuas transgressões. Do jeito que Deus perdoa, é que você deve perdoar. Você sabia que as famílias sofrem muito por falta de perdão? Ajudei uma família um bom tempo atrás. Tentei ajudar, na verdade, não funcionou. Eles não quiseram. Um dos cônjuges não quis, e não quis mesmo. A coisa mais engraçada que eu via é que eles não conseguiam sequer perdoar um ao outro e ficava lembrando coisinhas do passado. Nossa, irmãos. Ah, mas na nossa lua de mel, você falou aquilo comigo e aquilo me derrubou. Gente, lua de mel há 8, 10 anos atrás. Não esqueceu.
Ah, porque naquele dia e o outro, eu não lembro, fulano. Não, mas aquele. Eu falei, tá, vai para o inferno, vai ficar inimigo a vida inteira, não vai perdoar, vai adoecer. A raça humana precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender o caminho da bênção do Senhor, o caminho do perdão. Esse negócio de ficar guardando. Eu não sei como é que as pessoas têm tempo para guardar dia e hora que fulano falou tal coisa. E joga na cara, irmão. Ô, irmão, atender casal é gostoso demais. Você não sabe cada coisa que você ouve. Os camaradas é capaz de lembrar. Lua de mel. Será que não teve nada melhor na lua de mel para lembrar? Certamente não, irmão Yolanda, é sério, é isso que eu estou querendo trazer na memória. Acho que não, certamente não, querido. Eu estou falando que isso é diabólico, a gente ficar lembrando das coisas más. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me diz? Quem guarda as coisas más da gente para lembrar? Quem é que guarda as coisas más que eu faço, ou que você faz para guardar e lembrar um dia? Quem é? O diabo. Gostei que vocês falaram numa só voz. Igreja viva, igreja atenta. Quem guarda minhas coisas erradas para um dia jogar na minha cara em juízo é o diabo. Deus não faz isso. A Bíblia diz que Deus não tem nem prazer na morte do ímpio, de tão ruim que é, não quer nem lembrar. Ele não tem nem prazer. Na morte do justo ele tem prazer. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Quem é que não quer me purificar de toda impureza? Só uma pessoa, e vocês falaram o nome dela muito bem. Então, querido, se na tua cabeça você fica guardando o que o teu marido fez, o que a tua esposa fez, guardando o que o teu noivo fez, o que a tua noiva fez, guardando o que o teu pai e tua mãe fizeram, guardando o que te fizeram, você está cheio de capeta e precisa de uma libertação, porque quem vai morrer para o inferno é você. Quem pode dizer amém? É verdade, querido. Deus está trabalhando comigo, com você, a cura do meu coração e do seu coração. Eu nunca tinha falado disso não, é a primeira vez, irmão, que quem lembra das coisas erradas que eu fiz é só um, é o diabo. Então, se eu lembro das coisas erradas que a minha esposa fez, diabo em mim. Se ela lembra das coisas erradas que eu fiz, é o diabo nela. É isso que o Senhor está nos esclarecendo essa noite. E a gente às vezes pensava que não tinha nada a ver, né, irmão? A gente fica lembrando aquelas coisas e fica remoendo. A gente precisa de pedir ajuda a Deus para apagar da nossa memória, porque isso é o diabo querendo derrubar. E sabe quem? Vou dizer uma coisa: não é derrubar o outro, é me derrubar, é acabar comigo, porque assim eu vou ser condenável diante de Deus. Veja, querido, como é que Deus é maravilhoso. Ele perdoou livremente os irmãos que fizeram tanto mal, que eu nem vou lembrar agora a maldade. Eu não vou lembrar a maldade, sabe por quê, querido? Porque você já lembra lá das maldades que fizeram com ele, tá? Muita maldade fizeram ao longo da vida, mas ele perdoou todas as maldades, perdoou livremente. Por quê? Ele era um camarada que caminhava tanto com Deus, que ele acreditava que Deus, em seu plano soberano, podia usar as maldades que fizeram contra ele para executar o propósito de Deus, tá, irmão? Esses seus aqui está em maiúsculo, é de Deus. E ele não apenas perdoou, mas ele virou e abençoou. Então, querido, eu vou orar para que, se houver alguém aqui nessa noite que fica lembrando as coisas. E olha, irmão, vou dizer uma coisa que o Espírito Santo de Deus põe no meu coração. Quem aqui lembra das coisas erradas que alguém fez para te machucar? Olha, não é para enganar, tá? Talvez a pessoa te machucou mesmo. Igual o José foi muito machucado pelos irmãos dele, foi muito maltratado. José foi vendido como escravo, lá ele começou a prosperar. Aí a mulher quis adulterar, a patroa quis adulterar com ele, ele foi humilhado, ele fugiu, e por ele fugir, ele foi preso, foi humilhado, na prisão ele foi humilhado, até que Deus o exaltou, tirou ele de lá e mudou a sorte dele. Eu quero dizer o seguinte, que talvez aquela pessoa te humilhou mesmo, assim como os irmãos de José, talvez te maltrataram mesmo, talvez fizeram mal com você, é tudo verdade, mas o problema que Deus está tratando agora não é que de fato te machucaram, é que você fica guardando e lembrando a maldade que te fizeram, e é onde o Espírito Santo de Deus que vai te curar nessa noite, em nome de Jesus. Isso é Deus, irmão, não é homem não, tá? É muito difícil fazer isso que eu estou falando para vocês. Talvez eu estou aqui, você está pensando, isso é tranquilo. Não é, porque é um milagre, é um operar de Deus, é só Deus que pode apagar da minha memória aquilo que está muito vivo. Outra coisa que o Espírito Santo de Deus manda te dizer: você já viu como é que uma plantinha nasce e cresce?
À medida que eu fico lembrando do mal que me fizeram, é como se eu estivesse regando e adubando aquele momento de humilhação, de maldade que me fizeram. Lá na chácara nós ganhamos algumas mudas do viveiro municipal, umas 6 ou 8, não sei. Elas ficaram mais de mês, né, Ana Silva? Presa dentro daquela sacolinha preta da planta. Nós colocamos segunda-feira na terra e começamos a jogar água. Já está até produzindo flor. Que coisinha linda. Mas sabe o que quer dizer, que o Espírito Santo de Deus manda te dizer? É que quando você fica lembrando da maldade, que está te machucando, te ferindo, você está regando aquela plantinha da maldade, aquela semente, que te machuca. É como se você estivesse lutando contra o crescimento, lutando contra Deus, que quer te livrar daquele sofrimento, mas você está regando, cada vez que você lembra, ele está mais vivo, mais vivo, mais vivo, mais vivo. E Deus, em nome de Jesus, eu sei, tenho certeza absoluta, vai te dar graça, vai nos dar graça para largar tudo aquilo que nos fizeram de mal, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que tirou a paz, a alegria, a tranquilidade, o amor uns pelos outros, tudo aquilo que ele entrou para matar, sufocar, e nos traz na memória, em nome de Jesus, o Senhor vai entrar com providência e vai mudar. Amém, irmãos? Porque nós vamos também passar a acreditar na soberania de Deus. Em nome de Jesus você vai acreditar que aquela maldade que te fizeram, aquela ruindade que te fizeram, aquela má intenção, aquela ação ruim, na verdade, Deus vai usar para executar o plano dele na tua vida, em nome de Jesus. Aquele mal vai ser transformado em bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Aquela humilhação vai ser exaltação, tá? Aquela desonra vai ser honra, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, irmãos, é especialista em fazer isso na nossa vida, tá? Depois nós vamos encontrar, irmãos, na reta final do nosso estudo, como os irmãos estão vendo, porque o assunto foi muito bem dividido nesse texto, nós vamos encontrar que Deus cumpriu na vida de José tudo que havia dito a José, que nós lemos no capítulo 49. Deus usou Jacó para dizer o seguinte, no capítulo 49, a partir do versículo 22 ao 26, assim: José é um ramo frutífero junto da fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam, perseguiram, o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso que te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos da fartura, da fertilidade, as bênçãos de teu pai, excederão as bênçãos de meus pais, até o cume dos montes eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Isso é uma profecia sobre a vida de José, de Deus dar a ele muitos anos de vida, e fazê-lo frutífero, e ter muitos filhos. E nós encontramos agora, irmãos, a partir do versículo 22, que Deus cumpriu tudo aquilo que havia dito. Ele viveu 110 anos e viu até a terceira geração dele. Olha que bênção, tá? A Bíblia diz que ele habitou no Egito, ele e a família de seu pai, viveu 110 anos e viu os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maqui, que eram filhos do filho dele, nasceram sobre os joelhos de José. Um detalhe, querido, que Deus me troca no coração agora: sabe por que José viveu tantos anos e prosperou tanto? Ele não conseguiu ter a amargura dos irmãos dele. Amém, irmãos? Ele não conseguiu ter amargura. Eu não sei se vocês já ficaram amargurados, eu já fiquei, nem que seja por um pouquinho eu já fiquei, mas só que eu aprendi a largar a amargura depressa. Quando alguém me maltrata, eu sinto tudo que todo mundo sente, sinto tristeza, humilhação, às vezes dá vontade de ir lá, e tudo isso que todo mundo sente, isso é normal, isso é do homem. E vocês não sabem o quanto que esse coração aqui é humano, tá? Esse coração aqui, meu filho, é de carne, esse coração é humano, então eu sinto tudo que vocês sentem, todo mundo igual, mas eu aprendi rapidinho a largar a amargura, porque eu aprendi uma coisa: a amargura me mata, me seca, fica tudo ruim. No primeiro momento eu fico bravo e eu vou fazer, e agora, aí Deus vai e me deixa falar, eu falo igual um papagaio, e Deus me deixa falar, e eu falo, às vezes eu falo só com ele, às vezes eu falo com a minha esposa, mas eu falo,
E aí, na medida que eu vou falando, Deus vai trazendo o refrigério dele, parece que ele vai abrindo as asas dele, e vai me chamando para debaixo, igual, não sei se vocês já viram uma galinha de pintinho, quando ela vai dormir, é a coisa mais bonita, ela mexe de um lado, mexe de outro, abre as asas, eu não sei como é que 5, 4, 6, 10 pintinhos, entra tudo debaixo daquela asa. Aí eu vejo que à medida que eu vou desabafando e falando, e falo por tudo quanto é buraco, na hora daquela raiva, eu sinto que Deus abre as asas dele, e sem pressa, igual aquela galinha tranquila, ele só vai permitindo que eu me vou chegando, aconchegando, e de repente, aquele homem bravo, aquele homem que ia fazer, já não é mais, a nação já deve estar acostumado com isso, eu falo mesmo que agora eu vou fazer, aí esse homem vai e já diz com a própria boca, não vou fazer nada daquilo. Sabe, querido, eu aprendi a não ficar amargurado, porque a amargura mata e seca. Mata, seca, machuca, para não dizer outras coisas que você sabe muito bem que ela causa. E às vezes, em algumas pessoas, a amargura faz a pessoa fazer besteira. Toma decisões erradas, precipitadas. Traz sofrimento sobre a vida que a gente não precisa tê-los, tá? Então a gente vê que Deus cumpriu na vida desse homem tudo o que prometeu. Ele viveu 110 anos, viu os filhos dos filhos dos filhos. A Bíblia relata isso para nós. Chegou a ver até a terceira geração dele, e eu vejo como Deus foi fiel para cumprir. Mas por que ele viveu isso tudo? Passou pelas lutas, sem acusar ninguém. Nós não vamos rever o texto aqui agora, mas José não acusou os irmãos dele nem por um momento, irmãos. Nem quando ele estava preso, ele podia ter dito assim, eu estou aqui por causa dos meus irmãos malvados. Não, diga que os irmãos dele vieram. A Bíblia não mostra em nenhum momento, quando os irmãos vieram para o Egito, que José apresentasse os irmãos dele para Faraó e falasse, eu vim para o Egito porque esses camaradas me venderam como escravo, tentaram me matar. Você não vê. Ele não abriu o coração para o Faraó e detonou os meninos. Ele tinha autorização, as autoridades, para mandar degolar e matar aqueles camaradas, tudo. Porque ele era autoridade. O Faraó disse, olha, ninguém no Egito faz nada sem a tua autorização, José. Apenas no trono eu sou maior do que você. Em outras palavras, ele era um vice-rei. Chamamos ele de governador, mas o camarada está falando, eu mando no Egito, mas sem a tua palavra ninguém faz nada. Ou seja, eu é que mando, mas até o que eu mando vai ser de acordo com a tua palavra. Você nunca notou isso? Quando ele disse, ninguém no Egito fará coisa alguma sem a tua palavra, ele estava dizendo, ninguém quem? Nem ele que era o rei. Claro que ele não estava entregando o trono para José, mas ele estava dizendo, José, você tem Deus na tua vida, eu vi isso, Deus te usou para interpretar o sonho. Então José, domina, governa essa nação. Por isso, irmãos, o coração de José foi tão abençoado. Em momento algum ele usou da autoridade dele para machucar ou para vingar seus irmãos. Não havia ódio, não havia rancor. Deus cumpriu tudo na vida dele. Então Deus quer cumprir tudo que ele prometeu na tua vida. Mas você precisa liberar o teu coração para que Deus possa operar e fazer tudo que ele prometeu que faria, tá? Depois, versículo 24, 25, nós vamos ver que antes de morrer, José passa a seus irmãos instruções quanto à bênção de seus pais. Verso 24, 25, ele diz assim, disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os seus filhos, aliás, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e então fareis transportar daqui os meus ossos. Que cena forte! Qual? 4 gerações de homens morreram sem eles receberem o cumprimento da promessa de Deus, mas a fé deles nunca falhou. Esse tema me chamou a atenção. Deus prometeu a Abraão que ele daria a terra prometida, mas Abraão não herdou a terra. Depois Abraão falou para o filho dele Isaque, Isaque, Deus me prometeu uma terra e vocês vão herdar. Isaque morreu e não recebeu. Depois o Jacó, agora o filho dele, também recebeu do paizinho dele, olha, eu vou herdar uma terra. E agora passa para o quarto, que é o filho de José, e o quarto morre sem ver cumprida a promessa de Deus. Por que eu falei cena forte? Porque nós estamos já 4 gerações sem ver Deus cumprindo, mas a fé dos camaradas parecia a fé de um só. Você já notou que a fé do último agora, José, é tão forte quanto a do primeiro Abraão lá?
Você viu que a fé de Jacó, pai de José, é tão forte como a do avô dele, Abraão? Você viu que a fé de Isaac, ela é tão forte quanto a fé do pai dele, Abraão, que foi o primeiro herdeiro da bênção? E nenhum deles, em nenhum momento, resolveu partir para o mundo, para a bebedice, partir para o pecado, porque Deus não cumpriu a promessa. Ah, Deus falou e não fez. Abraão recebeu, passou para Isaac, que passou para Jacó, que agora passa para José, e ainda não recebeu a promessa. Quantos de nós já pensou em desistir, porque Deus falou que ia fazer e não fez ainda? Quantos de nós pensou em abandonar o balde, chutar o balde, como diz lá? Ah, eu não vou continuar não, porque Deus falou, mas está só piorando. Você já ouviu alguém dizer, Deus falou, mas está só piorando? Eu já ouvi. 4 gerações, Abraão, Isaac, Jacó e agora José, morre sem entrar na terra prometida. E eu não vou falar que Moisés é outra geração, não, porque não é, né, a geração dessas abençoados. Mas você vai ver que ainda vai morrer mais um. Moisés vai nascer, vai tirar o povo do Egito e vai morrer sem ver. Só depois, com Josué, é que a terra vai entrar no direito de possessão. Para você nunca mais duvidar do poder de Deus. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém, irmão? Vigia, fica firme. É o que eu estou tentando passar para as meninas. Olha, Deus prometeu para mim uma bênção e vocês precisam seguir firme no propósito para herdar a bênção de Deus, tá? Bem, agora já estamos encerrando, é claro, porque o versículo 26 diz assim: assim morreu José com a idade de 110 anos e depois que o embalsamaram, puseram-no no caixão. Me chamou a atenção isso ali que eu queria que você lesse comigo. Olha, Gênesis começa com o homem no jardim do Éden e termina com um caixão no Egito. Você já notou? Olha bem, aqui termina dizendo assim: e depois embalsamaram José e puseram José num caixão no Egito. Acabou. Gênesis começa com o homem lá no jardim do Éden, o primeiro ser humano, e termina com o ser humano, chave central, que era José, dentro de um caixão. E me chamou a atenção que a desolação do pecado é que produz e que produziu todas essas coisas. A morte. O salário do pecado é a morte. E desde a queda de Adão, o fim do homem tem sido a morte e o funeral. O nosso fim é a morte. Claro que tem uns que sequer conseguem encontrar o corpo, né? Alguns acidentes nem conta. Mas no geral, o fim de todo homem é o quê? É um funeral. O funeral neste mundo do qual o Egito é uma figura. O Egito é uma figura do mundo. E José termina num caixão no Egito. Depois de ser embalsamado. Bem, Gênesis começa com o homem no jardim, já falei isso, não já? Que é o versículo 26, e a desolação do pecado, tá? Que produziu, desde a queda de Adão, o fim do homem tem sido a morte funeral. E a melhor esperança para o futuro que o Egito pode dar é uma múmia. Lembra que ele está no Egito. Então a melhor esperança para o futuro que o Egito pode dar é o quê? É uma múmia. Ele ficou lá na múmia, ele virou uma múmia. Embalsamaram, diz a palavra. Então a melhor esperança para o futuro é essa: ser uma múmia para o homem que vive no Egito. Mas a alegria nossa é saber que o fim de Gênesis não é o fim da Bíblia. Se Gênesis fosse o fim da Bíblia, nós estávamos roubados. O fim do homem é uma múmia, é morrer, terminar num caixão, igual o Gênesis vai terminar com o camarada no caixão. Presta atenção, que termina o versículo 26 dizendo assim: assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram-no no caixão, e termina. Existe uma maneira mais, como é que eu diria, mais estranha de terminar um capítulo, um livro, que começou tão bonito. Gênesis começa bonito. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A gente vê Gênesis começando com a primeira ação de Deus relatada na história, e termina com um camarada no caixão.
a alegria de saber que não é Gênesis o fim da Bíblia. O grande plano da redenção se desdobra através das Escrituras para ser consumado no livro de Apocalipse. Amém? E os irmãos sabem o que vai acontecer lá em Apocalipse, né, irmãos? O caixão no Egito não é o capítulo final. Através de Jesus Cristo, o paraíso é restaurado, o Éden lá atrás, a gente vê que ele é restaurado. E em certo sentido, as coisas vão terminar exatamente como começaram. Quem estudou Apocalipse conosco, lembra que nós deixamos muito claro que Apocalipse parece que é a reconstrução de Gênesis. Lá fala de um rio que corria e que depois se transforma em 7 rios. Lá fala da árvore da vida. Cá no Egito, cá no Apocalipse, existe a árvore que produz fruto e que você come dela e você não tem doença, não morre. Você vai ver que parece uma reconstrução do Jardim do Éden. De certo modo, parece uma reconstrução. Só que agora uma reconstrução de certa forma melhorada, pois o Senhor Jesus já cumpriu o seu papel de restaurar e de salvar todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Amém? Então assim nós encerramos o livro de Gênesis. E se Deus der graça, nós vamos começar o livro do Êxodo lá na quinta-feira que vem, que vai trazer para nós os descendentes de Jacó no Egito e depois o nascimento de Moisés. Se eu notar que dá para a gente fazer o capítulo 1 e 2, nós vamos fazer. Porque o primeiro capítulo vai falar dos descendentes de Jacó no Egito. Vai terminar dizendo para nós os filhos dos filhos dos filhos de Jacó. E logo depois vai entrar no nascimento de Moisés. Veio, porém, a lei, Romanos que nós colocamos lá atrás, tá? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. É o texto que nós colocamos aqui para você ver, ó, que parece em Apocalipse que tudo é reconstruído, o paraíso é reconstruído, só que de uma maneira melhor. Por quê? Porque o pecado abundou no mundo durante esses anos todos, desde Adão até agora, o pecado tem crescido. Mas nós vamos terminar com essa segunda parte. Onde o pecado abundou, superabundou a graça sobre cada um de nós. Amém? Deus te falou alguma coisa? Alô? Fica firme na graça do Senhor, tá? Fica firme. Quero te lembrar que domingo nós vamos ter aqui no próximo final de semana o 31º aniversário da igreja. No sábado, culto às 19 horas. No domingo, escola bíblica dominical às 8. Ao meio-dia, o almoço, que é uma partilha. Aí eu peço a você que traga lá o que você ia comer na sua casa, vem para cá e nós vamos comer junto. Deixa eu ver, quem é que vai trazer o quê aí? Vamos lá. Hein? Surpresa? Hein? Surpresa? Você vai trazer peruá, Cleber? Já acabou o peruá, né, Cleber? Você é mal. Normal, eu sei. Viu, irmãos? Aí não esquece de que nós vamos almoçar junto no domingo. E para quem nunca participou, é simples. Aquilo que você ia comer em casa, você traz para cá. Traz também a família que ia comer com você, para que nós possamos juntos aqui ao meio-dia comer. Vamos terminar às 10 horas a escola bíblica dominical, porque aí dá tempo de alguém em casa, quiser preparar alguma coisa. Quem não vai preparar, vai comprar o frango assado, dá tempo de ir, né? Para voltar, meio-dia nós vamos almoçar, se Deus quiser. E à noite o culto às 19 horas, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, irmãos?